mulherada, diretamente dos estúdios da Plugin Marketing. Esse é mais um episódio do Salta Agulha Podcast. Eu sou Gena Queiroz, estrategista de vendas e terapeuta de relacionamentos, e essa... Flávia Zagueto, eu sou mentora de mulheres em inteligência emocional e também estrategista comportamental. Hoje a gente está com uma convidada aqui que vai trazer muita informação para vocês. Pode ser que vocês não passem por isso que ela vai trazer aqui hoje, mas vocês podem ajudar outras pessoas com tudo que vocês vão aprender aqui, que vai ser riquíssimo. Então fica aí, já dá o seu like e as dúvidas que você tiver, deixa nos comentários. Sobre isso. Pode se apresentar, minha querida? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Márcia Barros, eu sou advogada e hoje eu também milito na área de violência doméstica contra mulheres. E vim falar um pouquinho para vocês aqui sobre vários assuntos, né? Sobre tipos de violência, o que é violência doméstica. E eu estou aqui hoje para poder passar um pouco de conhecimento que eu tenho atendendo as mulheres que sofrem a violência doméstica. É isso aí. E, Márcia, é um momento muito especial, né? A gente está falando muito aí sobre os feminicídios, né? Que estão muito em alta, está acontecendo demais. Eu acho que nos bastidores sempre aconteceram, estão dando mais ênfase agora, né? Alguns casos mais televisionados, a menina que tomou 61 socos, o cara que arrastou a outra por quilômetros, ela perdeu as duas pernas. Não, até arrepio. São coisas que a gente acha que só acontecem na TV. Mas você tá aí, né? Há 5 anos que você falou. 5 anos. Militando na causa da mulher, a gente trabalha junto em parceria também, Sim. né? De vez em quando a gente pega uns BO pra resolver. Juntas, né? Exatamente. Ficamos aí com a cabeça muito... Com a cabeça fervendo. Mas nós resolvemos. Exatamente. Aí eu queria que você comentasse um pouco dessa sua experiência de 5 anos, né? O que acontece? Porque as pessoas acham que é brincadeira. Mas não é. Isso que a gente vê na TV acontece na realidade, né? Acontece muito, e sério, por que acontece? A mulher, na maioria das vezes, antes, agora não, mas antes, ela tinha medo de procurar um lugar para fazer a medida protetiva, ela tinha vergonha. Certo? Então, hoje, falando mais da lei, da violência doméstica, quais os tipos de violência, a mulher começou a procurar os seus direitos. Mas até hoje ainda tem mulheres que têm vergonha de chegar e para poder falar mesmo que sofre violência, qual o tipo de violência. E uma coisa que eu vejo muito é que tem hora que a mulher, ela mesma não sabe que está sofrendo violência doméstica. Verdade. Porque nós temos 5 tipos de violência, eu vou falar muito superficial, porque são vários, né? A violência física, a moral, a psicológica, a patrimonial, a sexual. Nós temos também, foi inserido o stalking, que é a perseguição. Olha. E quando o agressor, a vítima termina com o agressor, ele começa a persegui-la por internet, através de internet, ou em via pública, ou através de e-mail. Isso chama-se stalking. Cabe a medida protetiva também. Olha muito só. bom. E assim, porque pelo que eu estudei, né, do Stalker, ele é configurado Stalker a partir de um dado momento, uma quantidade X de vezes, né, ou de um espaço de tempo, não é isso? Sim. Começa assim, reiteradas vezes. Aí manda... Que nem eu atendi uma vítima, assim que saiu a lei, não me recordo número de cabeça, porque isso aí pra mim já... Não, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Tem onde consultar. Não, você no Google aí, ó. Então, o que acontece? Saiu o stalking num dia. No dia seguinte, uma vítima me procurou. Ela tinha terminado com o namorado dela e ele mandou pra ela praticamente 50 e-mails. Meu Deus. Ameaçando, e todos os e-mails muito pesados. Então, a partir daí, e ele morava em outra cidade. Ela morava aqui, ele estava na cidade vizinha. E mesmo assim, foi verificado, né, foi visto que ela estava sofrendo a violência doméstica, ele podia até vir aqui e matá-la. Meu Deus do céu. E é muito, muito bom, muito interessante o stalking. Entendi. E assim, eu vejo também que mulheres inteligentes, mulheres com poder aquisitivo melhor, independentes, elas também resistem um pouco na questão de estar vivendo uma relação abusiva. Você vê isso acontecer? A gente vive num meio empresarial, a gente está sempre dentro dos eventos, né, Flávio? Sim. Você também, a gente se encontrou há pouco tempo, né? E elas continuam, porque elas têm medo, porque são às vezes pessoas muito conhecidas, né? Ou pessoas que estão na sociedade de uma certa forma
ali em um lugar que é favorável. Você percebe isso? Percebo. Eu até atendi, inclusive, uma mulher que está no meio, lutando, né, pelas mulheres e sofria violência doméstica. Gente. E ela custou, ela chorava, ela falou, olha, tem 10 anos que eu não consigo, eu tenho vergonha de falar que eu sofro violência doméstica. Meu Deus. E então, mas ela conseguiu, eu falei, vou te atender, porque o que acontece? Eu vejo, tem vários lugares que atendem, que fazem medida protetiva, eu posso citar, tem a DEAN, tem a Casa da Mulher, tem o CIAM, escritórios de advocacia, e esse tipo que elas têm vergonha, quem sou eu para julgar? Mas que ela quer ser atendida num espaço que não tenha muita gente. Ela se sente culpada daquilo tudo. Então você tem que trazer essa mulher para ser atendida você e ela. Entendi. Aqui, ó. Ela não pode ter. Tem mulher que não. Tem mulher que vai conversar com você aqui, ó. Eu, você, ela aqui. Tem mulheres que não. E elas se sentem realmente, ela se sentiu envergonhada, mas eu fiz a medida. Em primeiro lugar, gente, a medida protetiva é boa? Acolhimento. É isso que eu falo, você tem que acolher. Se você não acolher uma mulher vítima de violência doméstica sem preconceito, ó, abre o leque. Você não vai conseguir tirar dela. Não é que você não vai conseguir tirar, ela não vai se sentir confortável. Pra contar. Ela falou, eu tinha visto, eu fui em vários lugares, tô falando que eu sou a melhor, mas eu fui em vários lugares e hoje eu consegui falar. Mas de repente foi aquela hora também, né? Ela tava na hora certa, no lugar certo e ela conseguiu. Você tem estrela, né? A gente já sabe obrigada. A sua forma de atuar. A Flávia trabalhou antes da Lei Maria da Penha, com acolhimento de mulheres também. A Flávia também foi. E naquela época, tinha homem que falava mesmo, posso bater, porque depois é só pagar uma cesta básica. É isso aí. E quando pagava a cesta básica. Quando pagava, porque nem sempre tinha essa sentença. Isso era tratado no juizado. Isso mesmo. Não tinha esse cuidado. Hoje eu vejo que foi um avanço gigante. Hoje já existem casas de acolhimento. Sim. Não tínhamos. Existe uma rede, não tínhamos. Rede de apoio. Né? Existe mais consciência, mais esclarecimento, menos preconceito. Menos, não quer dizer que acabou. Então, tudo isso avançou. Mas a gente vê que, mesmo com a medida protetiva, uma mulher diante de um homem psicopata, um homem violento, ela não está segura. Não. Aí a questão é, quais são os comportamentos? O que essa mulher precisa fazer? Porque a polícia não tem como garantir. Teria que ter uma pessoa 24 horas tomando conta com ela o tempo inteiro. A pergunta é, a medida protetiva protege, de fato, em todos os casos? Não teria? Não tem como. O que tem que ser feito? O que você sugere como advogada que as mulheres façam? Porque não adianta só fazer a medida protetiva e seguir a vida como se nada tivesse acontecendo, porque não é. Não é. Infelizmente, a vítima, ela é vítima. E ela é a que mais paga por isso. Porque ela se priva de sair, ela se priva de ir nos lugares. Às vezes ela é difamada. Tem hora que a própria sociedade condena essa mulher que sofre a violência doméstica. Porque o que acontece? Eu falo, a medida protetiva, ela tem sua eficácia. Sim. Até certo ponto. Depois, atende a vítima, faz a medida protetiva, o juiz concede a medida, é deferida, e aí? Aí que começa. Eu acho que é aí que o problema começa. Na minha visão, o problema começa aí, porque ela ganha a medida. Igual tem várias vítimas que procuram a gente. Ela trabalha, não. Em primeiro lugar. Tem lugar que dá realmente o auxílio, mas o auxílio tem que ser para agora. Ela não pode esperar, não tem como. Não tem como esperar 2, 3, 4, 5 dias, 6, até sair. Então, essas coisas, política pública, eu vejo nesse sentido. O quê? Pegar aquela mulher que é vítima de violência doméstica, fez a medida protetiva, levar para um lugar, dar acolhimento para ela, junto com os filhos, escola, trazê-la para a escola, se ela saiu da casa, se ela ficar na casa é uma coisa, se ela sair, escola, na lei fala isso, colocar mais perto, mas ter essa prioridade para ela. Para quê? Para ela poder se fortalecer, para ela poder ser inserida no mercado de trabalho. Porque muita mulher fala comigo, eu não separo, Márcia, porque eu não tenho para onde ir, o que fazer, não tem uma profissão. Aí o pessoal fala assim,
Você sabe disso. O pessoal vira e fala assim, mas é mulher. O problema é dela. Se ela quiser sair, ela sai. Gente, não é Não fácil. é tão fácil. Não é Pra fácil algumas assim. pode ser, mas pra minoria Pra pode minoria. ser. Pra maioria Pra não maioria é. não é fácil. Até com mulher com alto poder aquisitivo, que você Sim. acabou de falar aqui, por que elas não separam? Aí envolve uma série de Não, coisas, né? Filha do céu, isso aconteceu comigo, Aparências, entendeu? bens. É difícil, é muito difícil. Dependência emocional. Dependência emocional, É uma patrimonial. patrimonial. Entendeu? A própria violência psicológica que você não sabe Não que você está sabe. vivendo. É, É uma porta batida, é uma cantada de pneu. Sim. Entendeu? É um É. copo que você joga longe. Quando você vê, você fala, Quando tô no- você vê, é, você tá dentro do É. ciclo da violência doméstica. e você não sabe. E você não Porque no outro sabe. dia você ganha um buquê de rosa, você ganha uma joia. Tô falando das que tem. É verdade, é isso E aí, quando você vê, você tá enredada ali naquela situação e você não sabe o que você tá vivendo. E pra sair é difícil, porque recomeçar é muito difícil. Por isso que eu falo que tem que ter o apoio, tem que ter o acolhimento pra poder fortalecer essa mulher. É isso aí. Não é só, eu falo, o jurídico é uma coisa. Vamos pro lado psicológico. Elas têm que ter esse acolhimento também. Exatamente. Eu consigo atender uma vítima, acolher sim, mas eu não sou formada nessa área. Então tem que ter. Os dois, todo mundo, uma pela outra. E aí que Sim. entra o trabalho da Rose, né? Que é a sua A parceira. Rose, que é a nossa que é parceira do acolhimento à mulher. Isso. Que geralmente tem muita mulher que sofreu a violência doméstica, ela não quer fazer a medida aquela hora. Não. Então tem que deixar no tempo dela. Lógico, se ela estiver correndo risco, é diferente. Mas deixa ela no tempo dela, deixa ela conversar, ela tomar a decisão dela. Mas você explica o que é a medida, para que serve. Aí tem umas que voltam, a outras não. Eu queria só falar, eu tenho um caso de uma vítima, é muito rápido que eu vou falar. Pode falar. pode Uma falar. vontade. senhora me procurou, ela Olha, tem fazer mal. 75 anos. Nossa. E já tem 1 ano e pouquinho. Aí ela chegou com a filha, aí eu falei, pode sentar. Notei que ela estava sem graça, tinha que pedir a filha para se retirar, porque é o momento dela. Então ela falou, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, Márcia, meu marido tentou me estuprar. Nossa, tadinha. Ela nem falou, ela falou, tá. Aí eu falei, mas por quê? É porque eu não aguento mais fazer sexo com ele, olha a minha idade. Aí eu falei assim, entendi. Aí ela falou, realmente, é estupro, não é não. Não é não, exatamente. E foi explicar pra ela, só que ela não entendia isso. Ela queria que ele só não fizesse nada com ela. Ela virou e falou assim, aí eu fui explicar o que era medida protetiva, o que era violência física, ela não sabia da Lei Maria da Penha. Oh, meu Deus. Ela teve tem 5 filhas. Ela falou comigo o seguinte, então eu sofro isso a vida inteira. Desde quando eu casei, eu sempre apanhei, eu tinha que ter relação com ele, querendo ou não. E essa última vez, como eu neguei, ele me bateu, tentou me estuprar, não conseguiu porque a minha filha chegou, eu liguei pra ela e falou que eu tinha caso com outra pessoa. Então, quer dizer, uma senhora, Ela passou por 4 tipos de violência. ela passou por Meu todos Deus, os tipos de violência, porque ela falou até o dinheiro Até o dela, ela não tinha poder sobre ele, controle. E ela nunca falou pras filhas. Pra fora, é um relacionamento sadio. O que acontece lá dentro é muito difícil. Nossa. E assim, de perto é que a gente sabe, né? Quando a gente vai convivendo, a gente percebe. E pra pessoa poder entender e se falar, é muito complicado. Muito complicado. Muito complicado. Eu atendi há pouco tempo, no dia da moção de aplausos lá da Câmara, tá. né? Ela estava vítima de perseguição, literalmente. Perseguição. Ela com o cara com o carro atrás. E de ir na porta da casa dela, ficar esperando alguém sair no portão do prédio para Olha o ele entrar perigo, junto. olha o perigo. E quando ela se deu conta, ele estava na porta do apartamento dela, batendo na maçaneta. Ela me ligou desesperada. Quer dizer, olha só o perigo Ela me que ligou é. desesperada. Falei, tá aqui, o que eu faço? Falei, cadê sua síndica? Liga pra ela agora. Sim, sim. Ela tem que ser responsável por quem entra dentro do Sim, prédio. chama. Pegaram a câmera, descobriram quem deixou passar, deram uma multa no cara, entendeu? Mas nada disso seria útil se o cara conseguisse entrar dentro da casa dela. Sabe-se Deus o que O que ele aconteceu. ia fazer com ela lá dentro. O que ele ia fazer com ela lá dentro. Entendeu? Porque, infelizmente, hoje em dia, as frases que eu mais escuto, se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Meu Deus, você escuta isso? Toda hora. Quando as vítimas chegam, tá registrado no BO, elas me falam. Eu falo, se eu não for dele, eu não vou ser de ninguém. Como eu saio disso? Essa Como é que eu vou sair disso? Eu não sei como sair disso. É Ele não isso me aí. deixa. Eu Ele não me termino, eu mando deixa. ele embora, ele não vai. E é uma coisa assim que vai te massacrando. Quando elas chegam, elas já estão assim, cansadas. Eu vejo aquele olhar, tipo assim, eu tô cansada. E Já sempre suportou isso. demais. Já cansou. Já cansou, já Entendi. sofreu muita violência. Você acha que os homens estão adoecidos
devido a tanta... Não, os homens no geral não, né, Uhum. gente? Vamos dizer... uma determinada classe dos homens aí não estão sabendo perder, não estão sabendo entender a hora que deu, ela não quer mais. Ou, eles não estão sabendo ouvir o não. Esse ponto eu vejo que é muito importante eles terem também uma rede de apoio. Por quê? Porque eles não estão sabendo escutar ou não. Eu já conversei com alguns agressores, que eu queria entender. Eu quero entender o que acontece. Eu também tenho essa curiosidade. Porque eu falo assim, a Casa de Terta Sendeira, ela faz um trabalho maravilhoso, que ela faz ela conversa, ela faz a conciliação. Eu creio que faça até hoje, sim, que ela é uma pessoa maravilhosa. Eu já cheguei a conversar com o agressor. E ele falou comigo assim, eu apanhei minha vida inteira. Entendi. Tá reproduzindo comportamento. Alguns. Sim. Eu apanhei a vida inteira. Outros falaram, eu fui abusado pelo meu tio. Eu vi meu pai batendo na minha mãe a vida inteira. Lógico que isso não justifica. Mas eu imagino, os padrões se repetem. Mas os padrões se Mas o repetem. padrão não justifica. Mas é uma coisa assim, a maioria é impressionante. Apanhou, foi massacrado, foi estuprado pelo tio, apanhou na escola, sofreu bullying. Eles vêm também... Foi o que eu falei, não justifica, mas tem um trauma aí por detrás disso. Alguns. Outros não, outros já não aceita o término e acabou. Não quero sair, não quero largá-la. Tem aquela sensação de posse, É a né? posse. E eu acho que, assim, o que eu percebo na terapia de relacionamento do homem e da mulher é que o que se passa na mulher e o que se passa no homem é completamente diferente mediante um término. A mulher, ela chora, ela sofre, ela deprime. O cara, quando a mulher termina com ele fica revoltado. É isso aí. Ele fica Fere a masculinidade. Fere a masculinidade, ele já logo pensa que é outra, ele quer descobrir o que está acontecendo, fica ruminando coisas, fica fixado naquilo, se dá conta das coisas erradas que fez, se arrepende profundamente, não dá conta, aí deprime. Deprime. E demora muito para poder, demora mais para poder digerir a situação do que a mulher. Né? Então, assim, e a mulher, quando ela se dá conta de que o cara fica nesse estado, ela fica com medo. E aí vem a pergunta: o que uma mulher precisa saber antes dela denunciar? O que ela tem que saber? O que ela não sabe? Porque, por exemplo, suponhamos que eu queira denunciar hoje, e o que eu não sei, e que eu preciso saber. Então, você pode procurar a delegacia, você pode olhar na internet os lugares que atendem, que fazem medida protetiva. Você pode perguntar a um advogado, que ele vai te orientar. Mas, assim, a maioria das mulheres, o que elas fazem? Elas vão num posto policial, fazem um boletim de ocorrência. Outra coisa, boletim de ocorrência, alguns têm que fazer sim, mas não é obrigatório mais. Você pode ir para a medida sem fazer o boletim. Eu faço. Não é obrigatório. Mas isso não atrapalha até a estatística? Então, o ideal ideal não é incentivar a fazer? Geralmente eu incentivo a fazer. Mas teve casos que chegaram lá que eu não tive como incentivar. Não, sim. Né? Mas, na assim, hora você tem que dar assistência, mas o ideal é depois fazer. Não, eu peço para fazer o boletim. Mas se chegou lá e o caso for muito sério, aí eu já faço a medida protetiva. Claro, e já deixo. Aí. Mas assim, a gente pede para ir na delegacia, para ir nos postos policiais, para fazer a medida protetiva. Mas tem que orientá-la. Se ela tá perdida, tem que procurar, né? A gente vamos procurar 190, liga para a polícia, 180, porque eles vão começar a orientar ela. E hoje tem algo que não tinha quando eu trabalhava com isso, que é a sargento, né? A sargento Roberta. Que é uma policial especialista em trabalhar com esses casos dentro da Polícia Militar. E antes não tinha isso. A gente tem um acesso bom a ela. A Roberta é parceira. Ó, saiu lá, saiu o batalhão dela lá, ela consegue ter acesso já. Ó, Márcia, ela consegue ir na casa da pessoa, ela vai até a casa. Ela vai, E ela vai, tá? Ela não é a pessoa, não tô falando porque é Roberta, ela vai sim. Não tem tempo ruim pra ela, não. Não tem tempo ruim, não. É verdade. Não para, né? Mas eu creio que eu vejo que falta, Jana, a gente poder ir em bairros, conversar com as mulheres. A Paula falou isso. É uma coisa que eu quero, é um projeto que eu vou fazer, eu vou realizar. E se eu tiver aqui sozinha com vocês, mas é conversar com elas. Porque o que adianta você falar, a gente falar, tudo bem, tem gente que tem acesso, mas tem muita mulher que não sabe que está sofrendo violência. Não. Então, como é que você chega? Você vai na delegacia, ou você vai na DEAN, que é a Delegacia de Mulheres especializada, ou tem outros lugares, outros setores, para ela poder conversar. De repente, muita mulher falou comigo, eu não venho até vocês porque eu vou ser obrigada a fazer a medida.
Você não é obrigada. Só de você sentar e conversar com ela, que ela está sofrendo uma violência, ela já está sabendo o que que é. Exatamente. Né? Então, isso que tem que ser explicado. Não é que você vai chegar lá, se você fizer um BO e não representa, lógico, se for homicídio, tentativa, é outra coisa, mas... A ameaça hoje não depende mais de representação. Isso. Exatamente. Se você, a partir do momento que você se sentiu ameaçado, você já está no direito de se Já tá no proteger. direito. Não precisa nem ir lá pedir providência. A própria polícia tem que fazer isso. Tem que fazer automaticamente. Então, assim, a pessoa fica com medo. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho como sair de casa, mas tem... aí vão levando outras situações, né? Na A gente verdade, puxa é o um moleque conjunto aqui, de ó. coisas. Puxa, eu já tirei Então, agressor de casa. Então, é uma parte muito importante, que eu acho que às vezes a gente acha que é uma fatia pequena que sofre violência patrimonial e não é. Até quem tem poder aquisitivo O maior, maior sofre. sofre por isso, né? A gente vem de uma época, na nossa idade aqui, né? A gente pega uma transição dessa lei, não tinha Maria da Penha, passa a ter, existia a famosa defesa da honra do homem, né? Isso. Você vê o Sim, caso da sim. Ângela Diniz, por exemplo, que aquele Doc Street, Doc ela Street. matou ela e foi solto em defesa da honra, né? Então hoje, que fique Hoje. muito claro. Mudou isso, gente? Mudou. Acabou, né? Acabou, não tem mais. Ainda bem. O patrimônio é uma coisa, conjugal é Conjugal outra. é outra. Conjugal é outra. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. Porque hoje a gente lutou muito para ter essa equidade. Eu não vou chamar de igualdade, porque homem é homem, mulher é mulher. A gente lutou muito para ter essa equidade. Falar que mulher não trai, mentira, mulher trai. Homem trai, mulher trai. Entendeu? Mas o direito patrimonial ele não tem igual, nada a ver com isso. Aí a mulher às vezes é ameaçada. Porque nesses casos a gente sabe que vira uma farofa carioca. Né? Literalmente. É isso aí. Então a gente sabe que às vezes tem a mulher que trai, o cara que trai, eles se engalfinham, se machucam e tal. Não interessa. Ela quer sair, é ele quem detém o poder, tá casado, já configurou união estável. Eu acho isso importantíssimo falar. Ela tem direito sobre o patrimônio. É direito dela. Ele não tem como não dividir com ela. Entendeu? Isso é direito. E a mulher muitas vezes não sabe. Fala, ameaça de tomar o filho, ameaça de deixar sair sem. Você vai sair sem nada, não vou te dar nada. Vai sair sem a roupa do corpo. Você vai sair sem a roupa do corpo. E ela tem direito. Só que ela tem medo, ela não é esclarecida. Não é isso Aí chega e fala, Gena, eu traí. Fala, o que tem uma coisa a ver com a outra? Você fez errado. Mas o patrimônio é uma coisa, o conjugal é outra. É isso que eu falo. Entendeu? E eu lembro que quando eu trabalhava com isso, existia muito essa questão de... às vezes a mulher tá sendo agredida, mas se ela saísse sem registrar, qualquer coisa, dava abandono lá. Aí perdia todos os direitos. Então a gente, quando ia atender uma mulher, que a gente orientava a fazer isso, a gente tinha que orientar, a gente tinha que ter essa preocupação. Não sai de casa. Toma cuidado, isso aqui, a própria ocorrência era uma forma dela se resguardar também, né? E às vezes precisava de escolta policial para ir lá retirar as coisas. Já aconteceu com a gente, da gente fazer escolta. Essa moça, ela morava dentro de uma escola, acho que eles eram tipo uns zeladores da escola e tal, era uma casinha do lado. E quando a gente chegou lá, a casa tava toda quebrada. Tava tudo quebrado. Tinha que era um gato que tava dentro de um guarda-roupa lá, mas tava vivo, né? Mas tava todo acuado lá dentro do guarda-roupa. Imagina a violência o que foi ele dentro fazendo isso. Ela não tava. Ele quebrou enquanto ela tava com a gente. Olha só. É isso aí. Mas não existe isso mais não, né? Não. De abandono, né? Abandono, porque vira e mexe também, eu escuto, vai dar abandono. Abandono de onde, gente? Agora já tem uns 3, não lembro de cabeça, mas já tem bastante tempo, mais de 3 anos que acabou. Abandono de lar não existe mais. A mulher pode, se ela quiser sair da casa, ela pode sair. Já teve casos que ela quis sair, não quis ficar, queria ficar na casa da mãe, mas já teve casos também que nós pedimos e tiramos o agressor de casa, isso que eu provisoriamente, que a casa é dos dois. Então depois tem que ser resolvido, né? Os filhos vão ficar com ela, então depois vai na justiça, para de família e resolvam lá. Entendi. Mas provisória ela fica na casa. Já teve casos que ela ficou na casa. Olha só. Né? E o agressor teve que sair. Né? Porque caso de mãe, filho que, né, usuário, mãe que apanha de filho. Peguei vários casos assim. Então, que é outro tipo de violência. Que é outro, é terrível. Senhoras vão lá, choram. Teve mãe que realmente, eu falei com ela, você tem certeza? Não é que eu tô duvidando dela, mas era a 5ª vez que ela tirava o filho e colocava o filho de volta. Coração de mãe, sempre então, perdoa. Aí chora, eu falo com ela assim, vê que eu faço de novo. Quantas vezes precisar, vou fazer. Mas você via que ela tinha que. Agora tem mãe, não. Tem mãe que apanhou. Agora, te falo, não quero mais.
Uhum. E tira mesmo. Chega com a roupa. O oficial chega lá, deixa ele pegar as roupas dele pessoais e tira a pessoa. Uhum. Então, tira mesmo, né? Tira mesmo. As mulheres, elas estão muito por fora do direito delas. Isso. Eu acho que é isso que acontece muitas vezes e passam por coisas que não deveriam passar porque simplesmente não vão buscar a orientação correta. Uhum. É um papo contigo super esclarecedor como esse. Olha quanta coisa a gente já tirou de pauta e de dúvida. Então, a mulher tem o direito dela, sim. Eu atendo casos de mulheres que querem se separar, mas não tem coragem porque temos bens. Prefere viver na tormenta do que separar. Eu tenho amiga que é assim. Isso sempre Não aconteceu. E eu atendi muitos casos na delegacia que era por causa disso. Às vezes por causa de uma parede, né? De algumas paredes. Elas preferiam viver naquela tormenta do que separar. Separar. A moça que me ajuda lá nos meus assuntos domésticos em casa, ela já é separada há mais de 20 anos. Que guerreira, tá? Ela pegou o marido e ela falou, eu fiz ele dividir comigo os bens, ela não entendia nada de lei. Fiz ele dividir, correu atrás de tudo, não dependo dele nem um centavo. Ele teve que me dar uma casa, ficou com a outra, e fiz passar pro meu nome. Ela foi lá e conseguiu, mas ela falou, minha irmã já não consegue. Tá presa, ela não sai. Ela tem medo, não consegue se posicionar. Mas eu acho que isso tem um pouco de dependência emocional também. Porque a mulher, quando tá decidida também, ela às vezes larga tudo pra trás e recomeça do zero. Se ela chegou no limite dela, se ela tem autoestima, se ela não tolera, ela faz isso. Ela tem que estar bem resolvida. Bem fortalecida, não né? que seja fácil. Mas ela vai procurar formas dela conseguir sair. ajuda, Agora, né? quando você usa a casa, os bens como desculpa, será que realmente ela tá querendo separar mesmo? E não tá? Às vezes não tá. E às vezes isso aí é só um motivo. E tem um outro detalhe, né? A vergonha. A vergonha, ela é uma arma O que poderosa as na mão do pessoas agressor, vão né? pensar e falar, né? Principalmente se for gente conhecida. Você Gente chegou que passa a falando- imagem de perfeição na sociedade. Perfeição entre aspas, né? De assim, pessoa bem sucedida, pessoa bem resolvida. Sim. Por Pessoa exemplo, forte. Eu, por exemplo, que como trabalho com inteligência emocional, se eu te falar de um relacionamento meu, né, que não tá bom publicamente, as pessoas vai, mas você trabalha com inteligência emocional e não sabe resolver o seu relacionamento? Então as pessoas, elas têm essa questão de como que eu vou parecer para as outras pessoas se eu tomar uma atitude. Você falou uma coisa muito legal. Você chegou falando, não, aqui sem julgamento. Não temos julgamento sobre isso. Mas a sociedade, ela julga. E é pesado, é um julgamento pesado. É um julgamento que bate, assim, muito forte, A sabe? mulher tem que estar preparada. Eu acredito que, assim, uma forma, né, delas saírem melhores dessa situação é se fortalecerem emocionalmente mesmo. Fortalecimento. E só que isso o Estado não oferece, né? Então, é algo que ela tem que procurar por conta própria. Muitas das vezes ela não tem como pagar, ou às vezes tem, mas não procura, porque acha que é desnecessário. Mas se uma mulher está fortalecida emocionalmente, ela entende a força que ela tem, quem ela é de verdade, a identidade dela, o que ela não nasceu para sofrer dessa forma, que o sofrimento que a gente veio ter aqui na Terra para evoluir é bem diferente desse aí. Não tem a ver com esse tipo de sofrimento, sabe? Então, assim, quando ela entende isso de verdade, ela olha pra dentro dela, né? O resgate dela. É o resgate dela. Você falou tudo. O que ela tem de valor por dentro, porque às vezes o homem massacra isso e deixa ela achando que ela não vale nada mesmo. Mas deixa mesmo, né? deixa mesmo. Que ninguém mais vai querer ela, isso aí. né? Que ela tá feia, que ela tá acima do peso, Eu que ela é vejo judiada, muito ela chegar. velha. Eu vejo muito elas falarem comigo. Ela fala que eu tô gorda, que eu tô feia, que eu tô... Então a gente tem que fortalecer essa mulher. Justamente. Porque quando ela já chega, já tá... A maioria tá em pedacinho. Então você tem que... Depois, eu fiquei tão satisfeita um dia, eu atendi uma vítima, aí eu fui num evento, quando eu olhei, ela me chamou Márcia. Eu não reconheci, ela tava linda. Ela tava brilhando, sabe aquela pessoa assim? Eu abracei ela, falei com ela assim, eu não acredito que eu tô te vendo aqui. De tanta felicidade que você vê, quer dizer, ela conseguiu através de psicólogos, tem alguns lugares que são gratuitos. Através de psicólogo, através do apoio, não só do psicólogo,
todo mundo apoiando aquela mulher, mas o psicólogo é essencial nessa hora. Nessa hora, o psicólogo é essencial. É, claro. Mas existe também um problema muito sério com relação a essa questão do atendimento psicológico. É a falta de conhecimento que as Isso. pessoas têm em relação ao trabalho que o psicólogo realiza. É, Ainda preconceito, existe, né? ainda existe um preconceito de que o psicólogo é um profissional que trata de gente maluca. Aham. Entendeu? Tem gente que pensa E isso. tem muito preconceito. Não vou não, nunca fui, não preciso, psicólogo, eu pra quê? As pessoas não sabiam que eu fui no psicólogo. Outro dia uma amiga minha falou assim, Gena, minha médica falou que era pra procurar um psicólogo, eu vou lá ver o que é, mas eu Não precisa disso, não. falei, Gente, você eu esqueceu? adoro, eu adoro. Eu adoro também, não. E tipo Psicólogo assim, é vida. Isso é eu vida. falei, você tá falando isso pra mim? Eu sou psicóloga. Me ajuda, né? Socorro. Então tem que ter esse trabalho de Tem. conscientização. A gente até teve um tempo atrás, a gente pensou em fazer um trabalho nos bairros, nas comunidades. A Flávia logo tirou, descartou. Ela falou, Gena, a gente vai lá. A linguagem corporal delas é assim, ó. Elas estão entre elas só vão se elas forem obrigadas. Primeiro, que foi aquele trabalho que você realizava. Quando você vai sem elas, vamos supor, eu fui num CRAS para fazer uma palestra sobre violência doméstica. E as pessoas não estavam lá porque elas queriam ouvir aquilo. Elas estavam lá porque elas tinham que participar para poder receber benefício. Então, essas pessoas não estão abertas. Mas assim, não é que não seja bom a gente fazer isso. Existe uma semente que você planta. Talvez naquele momento, aquela semente vai ficar lá debaixo da terra, só paradinha. Mas pode chegar num momento da vida que aquela semente pode crescer, porque a pessoa vai se lembrar daquilo, ela vai começar a pensar naquilo e tal. Como pode ser que não resolva nada? Que como ela falou, tinha gente que tava lá assim, ó. E assim, é igual a questão do atendimento psicológico, né? Muitas vezes a mulherada que está envolvida aí nesse movimento, Gera, você pode atender? Posso. Aí eu vou lá, tento conversar com a pessoa já está me analisando, né? Não tô te analisando. Aqui é um lugar de acolhimento. Eu tô aqui para te ouvir. Papo, Ó, eu sou terapeuta de relacionamentos. Eu mudo o nome, eu mudo. É mentora, é consultoria. Eu vou te ouvir e vou te iluminar caminhos. Você vai fazer o que você quiser. Né? Não tô aqui para julgar. Então tem que ter um trabalho de conscientização forte. Arroz passa por isso. Arroz passa por isso. E assim, é um trabalho de conscientização muito forte, porque o trabalho do psicólogo, o trabalho do terapeuta, o trabalho do mentor de relacionamentos, ele só vai realmente fazer sentido quando a mulherada entender a importância disso e parar de ter preconceito. Porque hoje, gente, se conhecer é vida. Nossa, é tudo. As pessoas, é o início de tudo. É o início de autoconhecimento. tudo. É o autoconhecimento. A partir do momento que você começa a olhar para dentro de você, você começa a entender coisas, assim, quebrar padrões. Porque muitas vezes, tudo isso que você relatou, que você vê, são ciclos que a pessoa não consegue sair dele. Consegue. Quantas mulheres você já atendeu recorrentemente com as mesmas demandas? Várias. Eu atendi uma mulher, tem muitas que ficam assim, a gente tem que filtrar, porque também você fica doida, né? Você tem que, né, dar uma... Mas tem umas que ficam, uns casos ficam realmente comigo. Eu me lembro muito. E essa, quando eu conversei com ela abriu o leque, ela falou, eu vim de 5 relacionamentos que eu sofri. Violência doméstica. Todos eles. Todos eles. Então, para esse... É um padrão repetitivo também, então, né? Na vida dela. Ela falou, sempre foi. Então, falou, para mim, esse aqui foi o melhor. Mas aí depois ele começou, trata muito bem, aquele charme, meu amor. Essa roupa não tá legal. Peraí, você não vai sair assim, você não vai... Aí começa a afastar do ciclo de amizade, começa a isolar, começa a afastar da família. Aí realmente vem o agressor mostrar pra ela. Exatamente. Ele começa tudo muito bem, tudo muito lindo, né? Porque Tudo ela toma gosto por ser amada. Sim. Aí ele vem com a tortura. Que aí ela fala, mas o que eu fiz de errado pra perder isso? Tudo que ele me deu. Então, deixa eu tentar melhorar por ele. Porque ela sempre acha que tem culpa. Ela sempre acha. Aí, a maioria das vítimas, quando você me perguntar qual o sentimento que ela chega, de culpa. A maioria é culpa, mas já cansei de atender, ela falava, mas a culpada fui eu. Eu falei, não, a culpada não é você. Aí tem que explicar o que é uma medida protetiva, o que é violência doméstica, fazer aquela ponte com elas. É isso aí. Eu sempre falo pra elas, antes de você ser a sua pior juíza, seja a sua melhor advogada. Sim. Porque a culpa, ela vem junto. E aí, ele era perfeito. Já começa assim, ele era perfeito. Eu não sei o que eu fiz
pra isso chegar nesse ponto. Ó, ela que mudou ele. Aí eu, pra não, pior. aí eu não deixo, eu não entro. Ela acha que ela mudou ele pra pior. Eu não entro de solo, não. Eu falo, o que, que você acha que você fez? Eu acho que de alguma forma eu não tô satisfazendo ele mais sexualmente, o meu corpo já não tá tão legal quanto antes. Eu acho que eu tô voltando a atenção demais pros filhos, eu tô trabalhando e a minha casa não tá contente, eu não tô fazendo mais as coisas que ele gosta. E aí eu falo, tem certeza? É esse o caminho mesmo? Você acha que é por aí? O que, que ele mudou? Qual foi a queixa dele? Não teve queixa, ele simplesmente ficou mais arredio, passou a chegar mais tarde, e aí quando eu cobro ele fica bravo, ele se fecha, não quer conversar comigo sobre relacionamento, eu tento fazer uma coisa diferente, ele fica estranho, e aí eu fui tentar conversar, ele saiu cantando pneu, É isso aí. né? Outro dia eu fui sair do carro, ele saiu com o carro andando e a porta aberta quase me acertou, e aí quando você vê que é o cara que mudou o comportamento, não foi ela. E ela ficou tentando fazer coisas pra melhorar porque ela achou que estava errado. Ela tava é o famoso ciclo, né, da violência doméstica. E aí depois de uma violência desse, ele volta lindo, volta, me perdoa, Meu amor. eu te amo, meu amor. Né, isso foi só dessa vez, não vai acontecer mais. E aí o intervalo de tempo entre esses episódios, isso eu vejo recorrentemente, ele vai só se encurtando. Ele vai só se encurtando. E eu percebo duas coisas. Uma com menos incidência e uma com maior incidência. Maior incidência. O homem cometendo a violência corriqueiramente, ela se acostumando, ficando codependente. Com menor incidência. Ela não suportando e ela cometendo a loucura. Aí ela chega culpada porque ela enfiou a mão na cara dele, porque ela deu cabada de vassoura, facada nele, cortou o lalá dele, entendeu? E aí, porque esse homem já levou essa mulher num nível de loucura que não tem como mais retroceder. Eu já tive uma aluna que eu falei, você vai ter que se separar, porque se você não se separar, eu tô com medo do que você pode fazer com ele, não do que ele pode fazer com você. Porque ele não ia fazer nada, porque ele não é burro. Mas levá-la à loucura, entendeu? Sim. Pra ela fazer gaslighting total, gaslighting total. Depois entendeu? ele ser a vítima. É a famosa violência psicológica ali, silenciosa, né? Que ela ocorre ali, ó, entre o casal. Lá fora eles são maravilhosos. E aí, Aqui quem tá lá dentro- fora, se ela falar, Não, eles não. Não acredito, não. Que? Fulano, não, é isso mesmo. gente A boa. própria família, às vezes, se coloca contra a mulher, a favor do homem. A família da mulher. Sim. A favor do homem, porque ele é maravilhoso. Gente, eu já- O que você tá aprontando? Você tá aprontando alguma coisa, É não é isso aí. possível. Eu já cansei de ir em evento que eu vi o agressor. Eu já falei isso com você. Naquele tinha. Naquele tinha, dois. O agressor tava ali. Ah. Todo, né? Você viu? Todo educado. Impecável. Você não fala. Impecável. Sim. Só que a gente E é sabe. figurinha que a gente já Sim. conhece. Você bate o olho e fala, Impecável. Pois é. Bobalhão, E é. você sabe, você não fala. Aham. Essa violência é a mais perigosa que eu vejo. exatamente. Mas hoje, gente, com celular também, né? Dá pra gravar, né? Dá. Dá pra gravar o que a pessoa fala, comportamento se a pessoa vê. Pode dar Ô, pra gente, gravar áudio, o Calvo vídeo. do Campário foi um vexame. O Red Pill, ele prega, né, autoestima para homens, ele fala do valor sexual da mulher, e assim, é extremamente machista, falando que mulher depois dos 30 não presta, não vale, e lá, se pagando de gatão e tal, falando que fala de respeito da mulher. A namorada de 3 meses, ele agrediu ela, porque ele tentou uma forma de sexo que ela não estava afim. Ele foi violento com ela. Ela estava com mais de 11 escoriações pelo corpo. Ela conseguiu sair da casa dele. Ela filmou, meu filho, botou na rede social, botou a cara dela, a tapa. Acabou o terapeuta de relacionamentos Red Pill. Cadê? Entendeu? Acabou. Ele veio num pronunciamento, ele estava com o rosto arranhado, com o braço e tal, mas o que ele fez pra ela foi muito pior. Ela tava cheia de marca, toda roxa, o joelho todo roxo, ela gritando. Você é a pior pessoa que eu conheço. Horrível o vídeo, não dá pra assistir, não dá. Nem procure, eu acho que não vale a pena. Mas foi pra você ver. E ele pagando de gatão com milhares de seguidores. Sim. E assim, com Banca a de legião. mentor. Não, de mentor pra homem fazer isso com uma mulher. Porque no fundo, eu não sei o que ele faz com a mentoria individual dele, pra quem paga o preço que ele Que ele cobra. ensina, O né? que ele isso ensina, aí. entendeu? Mas pegou mal demais. E na sociedade, muitos casos, a gente vê o casal lindo nas fotos, Sim. né? Eu assisto muito crimes reais, eu gosto, porque isso me ajuda a ter uma noção de realidade do que acontece no mundo. E você vê casos que acontecem no Brasil inteiro. Lindas fotos no Instagram e o cara matou a mulher. É isso aí. E o cara matou a mulher. Né? Posavam de bacana, ninguém podia acreditar. E aí tá lá,
entendeu? Ou apanha, Apanha fica muito. quieta. Apanha muito. Teve agora o caso do Dado Dolabella, que sentou a mão na menina e depois O falou... Dado não é a primeira vez. Não, ele é Não. recorrente, ele é agressor quanto mais. E aí ele falou que ela passou uma pomada, não denuncia não e tal, e lá. Ela botou a boca no trombone. Eu tava assistindo um podcast antes de vir pra cá. Ela botou a boca no trombone. Tem que botar mesmo. Tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. Ainda mais se for famoso. Aí que tem que falar mesmo. Uhum, Né? Esse pessoal tá botando a cara aí, tá sendo exemplo pra um monte de camarada fazer igual. E tem gente, e eles apoiam, né? Você sabe, quando bate, eles vão lá, conseguem um monte de seguidores, você reparou isso? Eu fico assim, gente, Ou seja, né? Pessoas iguais. iguais, né? Eu lembro de um episódio muito interessante, olha os flashes que vem na minha mente. Eu atendi uma menina de 26 anos. Foi a primeira vez que eu atendi uma vítima de violência doméstica na época. Então, assim, tinha estudado, então, mas marcou. Ela sentou assim, eu conversando com ela comigo assim, meu marido... Essa frase ficou comigo até hoje. Meu marido é bom, mas ele me bate. Olha Bom, só. mas bate. Olha só. Olha que... Contraditório. Olha o contraste. Aí eu fui conversando com ela, falou, não. Eu falei medida com ela, ela falou, não quero medida não. E ela tava com assistente social do lado dela, que custou tirar ela de casa. E pessoas com uma situação boa. Eu falei, não, eu quero um papel que você fala pra ele não me encostar a mão, mas eu não quero separar dele não. Nossa. A violência patrimonial. Pra Porque poder- esse é bom, tá muito ligado a... Ele É o deve- provedor. É. Agora tá na moda, o tal do homem provedor. É. Né? O que é esse homem provedor? É a segunda vez que eu falo sobre isso. Uhum. A terceira. Terceiro, É. ai, tá vendo? Que é esse homem provedor? Não, eu trago isso porque, cara, a mulher tem que ser provedora de si Sim. mesma. É. O homem provedor, legal, pô, bacana. Quem não quer? É provedor Eu também tô querendo. emocional, não. É, mas é um provedor O emocional. financeiro o cara que- é uma outra situação, O né? cara que. Porque não é a metade da laranja, né? É só a laranja inteira. Ele é uma maçã, uma banana. É isso A aí. gente vai fazer a Não, salada. banana. A gente vai fazer a salada de frutas, né? Mas. É. Então, assim, eu quero um homem provedor. Isso é feio para o homem, isso é feio para a mulher. É legal ter um homem provedor. Pô, legal, né? Eu já tive um homem provedor. Meu ex-marido era um homem provedor. Mas é legal eu ser provedora. Sim, É muito mais legal eu hoje sendo provedora, não Com depender de certeza. R$1 dele. Com do certeza. que ele ser provedor antigamente, entendeu? Uhum. Então, assim, eu achava que era, mas eu também já era e eu não sabia. Né? É isso também. Então, assim, eu acho que é interessante, é bom trazer esses exemplos, porque eu acho que fica na cabeça, fala como eu vou conseguir? De que forma que eu vou sair? É possível, tem mulheres que conseguem, que vão lá, que saem, que conseguem resgatar a vida, que conseguem outros relacionamentos. Quantas e quantas eu tenho ajudado aí a se abrir para novas relações, a recomeçar, porque é possível. Eu acho que a mulher que sai de um abuso, ela sai muito detonada. Sai muito detonada. Ele fere, né, a dignidade, né, a humana, né, o abuso, ele vai contra, né? Eu vejo a mulher que sofre esse abuso, ela é muito... Eu vejo uma mulher muito sofrida. É. Então, a gente tem que procurar ajudá-la. Porque o que acontece? Eu vejo muita mulher sofrendo e quando ela chega para pedir ajuda, o cara... Falam com ela assim mesmo, mas você é safada, você apanhou. Por que você apanhou um tempo todo? Por que você veio aqui agora? Eu já vi depoimentos de mulheres assim. Olha só. Então, O isso... preconceito existe onde não deveria existir. Você não sabe. Onde deveria acolher, existe preconceito. Outro dia eu quase discuti com uma amiga, a gente falando de uma outra situação, de uma pessoa conhecida que tá passando por um processo de dependência emocional. Ela não tem vergonha na cara. É isso aí que a gente discute. Não, eu tô cansada, eu tenho problemas reais. Eu falei, cara, seja mais empática. É isso aí. Quem Isso- somos nós para julgar, O né? seu problema é real, o Eu dela não tô lá também dentro. é. O dela também é real, cara. Tem gente que não. Você consegue, ótimo, maravilha, Márcia, parabéns pra você. Mas tem gente que não. Não, tem que ter um acompanhamento ali. Você não sabe o que passa dentro do outro, sabe? Então, as pessoas julgam muito. Julgam. Até a gente falou da própria polícia, na hora de a gente ir lá levar alguém para fazer uma medida, de como esse pessoal que trabalha, né, na delegacia de mulheres recebe. Mas eles já estão. A Flávia falou: não, gente, eles estão tão calejados de ver tanta recorrência que fica frio. Realmente, porque senão você não aguenta também ficar ali vendo aquela situação. Mas é importante saber que existe esse trabalho de acolhimento. O acolhimento à mulher, nós estamos aí. E tem vários lugares, né? Nós temos também o nosso e
tem que acolher. Porque o que acontece? Quanto mais a mulher você começar a julgar, ela vai se afastar. E eu já vi mulheres tentar, né, o autoextermínio. Por quê? Porque não conseguiam mais sair. Eu tive vítimas que falavam assim, mas eu tô ficando louca. E batia na cabeça. Aham, mas é isso mesmo. É assim que ela A chegava, eu tô pessoa acha que tá louca. enlouquecendo. Então, a gente tem que estar sempre ali, acolhendo. Ah, mas eu já atendi vídeo porque eu fiz 5 medidas para ela e ela retirou as 5. Ela aí e voltava. Não é que eu perdi a paciência, claro que não, mas a última vez eu falei, olha, agora quem vai retirar a medida não sou eu, porque agora não pode. Agora nós vamos pedir o juiz lá. A gente já pedia antes o juiz, né? Mas agora tá sendo mais rigoroso. Até para evitar isso. Para que Até elas porque ele possam também- ter uma decisão mais firme. E o homem também fica sem vergonha, porque é igual a mãe que fica assim, vou te É. bater, pega o chinelo, vou te bater. E não faz nada. Não faz nada. Né? Tudo bem que bater não pode. Né? Não batam nas crianças. Não né? pode. Mas, entendeu? Aquela promessa. Vou te colocar de castigo, vou fazer, não sei. E não faz. não Fica faz. safada, a criança fica sem vergonha. É E o isso homem fica, ele fala, ela vai tirar. Eu já É. sei o que eu falo no vidinho dela pra ela poder tirar. Então, assim, é conscientização. Ô, Márcia, eu, assim, amei o papo. Foi né, Flávia? ótimo, amei. O assunto que foi você bom. gosta, né? É. O assunto que você É, gosta, muito Flávia. Eu bom. queria domina. não precisar falar sobre isso, né? É, Mas a gente está tão longe de chegar nesse ponto, mas É. tem que continuar fazendo para que chegue um dia. Sim. A gente não vai estar aqui para ver, porque não é assim tão fácil superar esse fenômeno. Não é um fenômeno de milhares, né? desde que o De- mundo é mundo aí, né? É de séculos, né? Porque a mulher da pré-história já apanhava. É isso. Ela era puxada pelos cabelos. Pelos cabelos. Exatamente. Até Então- pro acasalamento era plá, batia, saia puxando. Então, assim. Então, hoje a gente tá aí no caminho, né? Avançou muito, mas ainda tá longe do ideal. Mas a gente não pode cansar, nem parar. Não. Nem se Fica calar. parecendo que tá aumentando e tá aumentando, mas o que tá acontecendo é que tá sendo mais divulgado. Mais divulgado. Tá sendo. Bom, gente, olha, da época que eu trabalhei na delegacia de mulheres, eu trabalhei 2 vezes. Primeiro como policial, depois quando eu já era assistente social, né? Eu coordenava lá um centro de atendimento com serviço social e psicologia. E o que eu vejo, gente, é que não tinha tanto caso daquela época de feminicídio como tem hoje. E o feminicídio, ele é registrado. Não tem como não registrar. Tem como. A agressão, a ameaça pode ter subnotificação, mas o caso de feminicídio não tem como. Não tem Todos são registrados. É isso aí. E assim, não tinham casos em quantidade como tem hoje, não. E que fique Não tinha. e que fique aí, né, a informação para os babacas de plantão, né, que feminicídio é a pena mais severa hoje no Brasil. Isso Então, mesmo. E que fique cada vez mais rigoroso. E que fique isso. cada vez A mais punição rigoroso a piore punição. cada vez mais. Exatamente. É isso aí. Né? Então a gente tá aí na luta. Estamos na luta. Ninguém segura, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós exatamente. estamos aí para isso. Eu falo, eu queria falar para todas as mulheres, né, que vocês são lindas, nós somos poderosas, nós somos mulheres guerreiras e não deixa ninguém falar o contrário. Exatamente. Porque se falar o contrário, não serve para você. É isso É aí. isso aí. A gente acabou de sair de um episódio onde a Patrícia Calabria, maravilhosa, ela disse que a mulher, né, a alma feminina, ela tem mais um chakra além do que os chakras dos homens, né? É isso. Então a gente tem algo de especial, sim, e eu acho que a Sim. gente tem que enaltecer isso. E a gente tem que dar as mãos umas para as outras e apoiar. Eu ainda acho que a mulherada não é muito unida. A classe masculina é mais unida do que as mulheres. As mulheres agora tá até melhorando. Tá isso, melhorando, Porque a mulher sempre foi muito competitiva uma com a outra. Exatamente. Hoje, eu já percebo que existem melhoras nisso, mas a gente ainda tem muito para melhorar ainda. Muito caminho para percorrer. E eu falo para vocês, eu atendi uma vítima, ela vai saber que eu tô falando para ela. Você não é uma opção. Você é uma escolha. É isso aí. É isso aí. Exatamente. Eu costumo brincar dentro disso. Falo assim, sai da prateleira. É isso aí. Vai pra fora da vitrine, que quem escolhe é você. Você é uma Entendeu? escolha, você não é uma opção, não. É isso aí, exatamente. E ó, É isso. foi maravilhoso. Foi Mari. ótimo estar aqui com Obrigada, você. Mari, foi Vamos fazer ótimo. mais, Vamos fazer mais, Vamos agora tem que é. trazer arroz. Trazer arroz. Chamar todo mundo, chamar mulherada a Roberta, toda, todo Roberta. mundo. Né? E vamos lá. O Tocar acolhimento projeto. mulher está aí por vocês. É isso aí. O Instagram da Márcia, do Acolhimento à Mulher,
vai estar aqui com vocês. Vocês sigam lá. A Márcia faz um trabalho belíssimo juntamente com a Rose. A gente é parceira, todo mundo aqui. A gente trabalha junto aí nessa militância em prol da mulher. E, gente, esse foi mais um episódio do Salta Agulha Podcast. Já beijo. curte aí, né? Um beijo. Curte, compartilha, liga o sininho. É isso aí. Você faz parte dessa mudança. E a sua forma de ajudar é compartilhando as informações que vão ajudar outras pessoas. Exatamente. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Até. Tchau, tchau. Beijo.